Na última gravação, na última recordação, eu fiz uma aula, uma explicação falando sobre a pós-modernidade e também sobre os sociólogos e também pensadores. Falei sobre cultura e falei sobre características da cultura. E aí, neste vídeo, eu quero trazer um aprofundamento sobre a cultura, né, alguns nomes importantes, antropologia no Brasil, e vou dar continuidade à minha disciplina, porque é para isso que eu estou gravando esse vídeo. Então, ó, eu não me apresento em nenhum vídeo, né? Esse não vai ser diferente. Tá aí meu nome. Então, a última coisa que eu falei no último vídeo, que eu também nem me despedi, era sobre cultura e tipos de cultura. Então, a gente tem a cultura erudita, a cultura de massa e a cultura tradicional. Eu vou voltar de novo a explicar isso, mas resumindo, a cultura erudita, ela é uma cultura que você precisa de letramento, de uma especialização, e o nome erudito vem justamente da erudição, que é você aprender a partir da leitura. Então, é uma cultura que você vê que já não é muito acessível, porque um dos principais aspectos da cultura é você saber ler. Porque daí você é erudito aprendendo a ler e tudo mais. Então, tem muita gente que não sabe ler, ou então que sabe ler, mas não sabe interpretar. Então, é uma cultura que, pelo menos aqui no Brasil, ela é, de certa forma, inacessível. A outra cultura é a tradicional, ou então a cultura popular, que está nos saberes do povo. Então, é algo que se encontra no folclore, nas crenças, nos valores, no que é moral, no que é imoral. Enfim, os costumes do povo. E a cultura de massas é uma cultura com lógica mercadológica, ou seja, essa cultura ela vai seguir a lógica, né, as tendências do mercado capitalista e do consumismo. Então, um exemplo bobo é os labubus. Os labubus, eles são parte da cultura de massa, né? A partir do momento que eles se tornaram virais, acabou tendo uma produção exacerbada de labubus. Antes era inacessível, mas aí passou a ser acessível quando começaram a surgir os falsificados. Inclusive, quando um produto começa a chegar na mão dos pobres, ele perde a graça, né? Não sei se vocês já notaram este padrão, mas é uma coisa que é de se pensar-se, é de se refletir-se. Então, vamos agora analisar a antropologia e cultura no Brasil. Então, primeiramente, temos um contexto histórico por volta das décadas de 1930 e 1940. Ocorre aquela expedição do Marechal Cândido Rondon. E também outro aspecto importante é o governo Vargas, que era um governo que queria unificar o território brasileiro, unificar no sentido de possuir uma única cultura nacional, né, uma grande identidade brasileira. E essa cultura, ela enxerga a pessoa indígena como alguém atrasado. Então, é alguém que precisa ser civilizado, necessita de civilização e tá atrasado. Tipo, sai da mata. Então, tem esse contexto. E nesse sentido, leva muita influência do Franz Boas, né, aquilo que eu falei, do culturalismo, né, ou seja, o particularismo histórico, uma sociedade específica tem certa característica porque ela passou por certo evento histórico, então é isso que é essa influência do Franz Boas, e também do estruturalismo. É um outro pensador, o Claudio Levi-Strauss, mas ele basicamente defende que a cultura ela tem um certo estruturalismo, no sentido de que há aspectos enraizados na cultura. Essas estruturas, elas são aspectos universais, então são estruturas que estão presentes em diversas sociedades, porque elas podem resolver um mesmo problema, uma mesma questão. Então é um pequeno contexto histórico. Aí agora a gente parte para os principais autores e obras que analisaram a cultura do Brasil, analisaram aspectos da nossa sociedade e aí inferiram e construíram algumas obras que vão ser nossos objetos de estudo. Então tem primeiro o Luiz Câmara Cascudo. Ele
Ele não é o cascão, ele só é cascudo. Ele formulou uma obra denominada Dicionário do Folclore Brasileiro, onde ele fez diversos registros culturais, como folclores, lendas, mitos, comidas típicas brasileiras. Então ele faz esse compilado de aspectos culturais do Brasil. Outro autor que a gente tem é o Eduardo Viveiro de Castro. A obra dele é A Inconstância da Alma Selvagem, onde ele faz um estudo detalhado das manifestações culturais dos indígenas naquele contexto. Então é isso, ele vai discorrer sobre essas manifestações realizadas pelo povo indígena. Outro autor aqui também é o Gilberto Velho. Ele escreve um livro que é A Utopia Urbana, um estudo da antropologia social, esse livro é de 73. Ele estuda a sociedade e o indivíduo, e ele analisa fenômenos como o individualismo, o consumismo e as violências presentes nos centros urbanos. Isso, ele vai retratar as relações familiares e também as práticas culturais dos jovens. Então é neste contexto que ele escreve, em 73. Outro nome aqui, bem relevante, é o Luiz Eduardo Soares. A obra dele se chama Elite da Tropa, e sim, tem tudo a ver com o filme Tropa de Elite. Esse livro ele foi lançado em 2006 e o filme foi lançado no ano seguinte, no ano que eu nasci. E aí ele fala sobre o poder político corrompido pela corrupção, ele vai falar sobre como a mídia propaga a violência a partir do sensacionalismo. Então é isso. Se você assistiu o filme, você vai entender um pouco melhor a obra dele. E por fim, outro autor é o Roberto da Mata. Ele vai escrever sobre carnavais, malandros e heróis. É um livro de 79, onde ele vai estudar os significados do carnaval, a figura do malandro e também aquela prática do você sabe com quem você está falando? E aí ele vai explicar, né, como que existem as contradições na sociedade brasileira, por que elas existem, por que essas questões são presentes na nossa sociedade. Aí ele vai dissertar sobre o indivíduo e o indivíduo no coletivo. Temos mais 3 autores aqui muito importantes para sociologia brasileira, que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Darcy Ribeiro. O Gilberto Freire ele vai escrever em 1932 um livro denominado de Casa Grande e Senzala, onde ele vai analisar as matrizes étnicas do Brasil e vai falar sobre o processo de miscigenação. Então ele traz essa formação do Brasil a partir do processo colonial. Só que ele recebe críticas posteriormente porque ele desconsidera que esse processo de miscigenação não foi um processo pacífico. Não era uma simples harmonia, uma convivência entre essas etnias. Teve violência, teve abuso, teve exploração. Então ele recebe posteriormente críticas. E seguindo aqui, a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que em 1936 escreve sobre raízes do Brasil. Ele vai trazer o conceito de homem cordial, que é um homem, o jeito da pessoa brasileira tentar manter relações amigáveis em vez de partir para outros métodos a fim de se beneficiar. E aí ele também fala sobre a corrupção do jeitinho brasileiro. Então ele vai dissertar sobre as corrupções no Brasil e tudo mais, e também sobre a forma de agir da sociedade brasileira. Então, um exemplo concreto que eu consigo trazer para visualizar melhor é você, por exemplo, pegar uma frase, vamos pegar um casal. Aí o homem do casal fala: você vai sair com essa roupa tá curta. Olha, eu não gosto disso, mas eu tô falando disso para te proteger, sabe? É nesse sentido. E por fim tem o Darcy Ribeiro, que vai escrever O Povo Brasileiro em 1997. Ele também fala da formação brasileira a partir da matriz tridal, que é europeus, indígenas e africanos. E essa formação ela é marcada por conflitos, relações amistosas, mas também por relações de dominação. Enfim, esses autores eles posteriormente vão receber críticas por ter explicações muito reducionistas e generalizantes. Não tem como falar de cultura sem falar de patrimônio cultural. Essa parte é bem simples, então patrimônio cultural são bens
são aspectos, são bens importantes dentro da sociedade, no caso da nossa sociedade brasileira, que vão formar a identidade desse povo. Então nós temos o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material, como o nome diz, são bens, são coisas tangíveis, são lugares, edifícios, artefatos, paisagens, é tudo que é físico. E aí tem os bens imóveis, que são sítios arqueológicos, lugares paisagísticos, e os bens móveis, que são os documentos, acervos museológicos, tudo isso. Então, tem essa pequena diferença. E o material é algo que está no imaginário coletivo, então, saberes, habilidades, crenças, modo de vida, prática, como, por exemplo, danças, festividades, práticas culinárias também, tá tudo inserido nisso. Então, sei lá, o frevo, a capoeira, o pão de queijo, tudo isso são patrimônios imateriais. A cultura, ela tá muito atrelada à identidade, né? Afinal, o que é uma identidade? Identidade é a essência de algo. Então, a identidade cultural é a essência da cultura. Então, são certos padrões que você consegue identificar que esses padrões pertencem a um grupo cultural, um grupo social específico. E por que hoje em dia, na atualidade, é tão importante a gente ter a identidade cultural reafirmada sempre que possível? Porque hoje em dia existe uma homogeneidade cultural que é muito promovida pelo fenômeno da globalização. Então, essa globalização ela é intensificada com o fim da Guerra Fria. Eu tô explicando igual um jabuti hoje, não tô boa. Mas a globalização, ela passa a se tornar um fenômeno mais forte a partir do final da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquela disputa ideológica entre a União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. E com o vencimento dos Estados Unidos, a cultura ela passa a ser regida a partir as relações políticas e comerciais, elas passam a ter a influência dos Estados Unidos e, eventualmente, isso impacta na cultura também. Por exemplo, até 1960, as músicas que as pessoas costumavam consumir, elas eram muito regionais. Depois da Guerra Fria e do vencimento dos Estados Unidos, ela passa a ser muito americanizada. Mas isso é só um exemplo, né? Na cultura em geral, filmes, séries, livros, muita parte do entretenimento leva grande influência dos Estados Unidos. Aí existem alguns exemplos de identidade cultural, porque é importante preservar para evitar que essas raízes históricas e culturais sejam sobrepostas por outras culturas. Então, exemplo de identidade cultural é a religiosidade, artes plásticas, a música, a culinária. Mas a gente tem que relembrar que a identidade de um indivíduo está sempre sujeita a mudanças. Como ele se identifica culturalmente pode passar por transformações também. E também dentro da identidade cultural a gente tem a identidade nacional e a identidade étnica. Os nomes são autoexplicativos, né? A partir da hegemonia cultural vão surgir teorias decoloniais, que vão ser formas de crítica da cultura dominante a partir de diversas camadas, diversos grupos. E nisso a gente precisa relembrar os conceitos de colonialismo e colonialidade. O colonialismo é aquela prática que os europeus realizaram durante processos mais remotos. Então, era aquela dominação política, social, cultural, enfim, tudo aquilo que aconteceu no processo de colonização. E a colonialidade é você entender que a gente ainda vive num sistema neocolonial, digamos assim. Porque só porque as administrações, né, propriamente como colônias, elas encerraram, não significa que a dominação colonial encerrou-se. Por isso que o Brasil, ele continua sendo um país que exporta muito. Hoje em dia a gente vê muita gente reclamando, ai, nossa, mas, por exemplo, o chocolate que a gente come, o café que a gente toma, tudo isso é ruim, não tem qualidade. Sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de cacau, produtores de café.
Porque tudo é exportado, vai tudo para o exterior. A gente vive um sistema que tem raízes coloniais. Então isso impacta até nos dias atuais. E aí vai ter o surgimento do pensamento decolonial, que é você retomar a cultura autóctone, eu não sei mais falar, autóctone, ou seja, a cultura nativa, e manter ela dentro da sua autenticidade. E aí, como é que isso entra na sala de aula? Porque a gente tem a multiculturalidade e a interculturalidade. A multiculturalidade está relacionada à convivência entre culturas, mas não necessariamente a aceitação. Então, diversas culturas vivem em um mesmo espaço, mas não significa que elas tenham uma troca. Já a interculturalidade é a troca mútua de culturas, que pode ser positiva, pode gerar bons resultados ou pode ser negativa, pode gerar preconceitos, estigmas, enfim. Os documentos educacionais aqui no Brasil, eles vão valorizar essa questão da convivência cultural. Tem várias competências dentro da Base Nacional do Currículo, blá, blá, que vai falar sobre isso, que vai falar que é necessário ter um repertório cultural, comunicação, empatia. Então, isso acaba entrando dentro das normas educacionais no Brasil. Isso é bem aplicado? Não, mas na teoria temos. Prática, já não sabemos. E outro detalhe que é bem relevante no contexto da educação hoje em dia são as salas de aula no século XXI a partir da sociedade do consumo. Porque o que é a sociedade de consumo? É uma sociedade cujas relações elas estão baseadas em consumir, 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 consumir. Então o consumo ele tem uma posição estratégica na sociedade. E quando eu falo de consumo, não é só consumo material, consumo de entretenimento. Esse fenômeno do TikTok, das redes sociais e de tudo ser muito ligeiro, muito rápido, isso afeta na sala de aula, isso afeta na educação. Como é que as pessoas vão ter paciência de assistir uma aula se elas não têm paciência para ver um vídeo de 5 minutos? Pois bem, isso é algo que afeta. Então vamos entender melhor a sociedade de consumo. Claro que a sociedade de consumo está atrelada aos avanços de produção, e esses avanços de produção são do sistema capitalista. Oh meu Deus, ai meu Deus, capitalismo. Esses avanços eles são intensificados a partir do século XX, né? Todo aquele papo que eu já falei. E posteriormente, né, começa nos Estados Unidos e posteriormente se espalha mundialmente. Nesse contexto, a oferta de bens e serviços ela é maior do que a oferta. Você oferecer as coisas é maior do que você procurar as coisas. Tem mais produto do que gente comprando. Esse é o problema. E aí o padrão de consumo ele se torna massificado. Então, olha gente, comprem um Labubu. Olha gente, comprem o Blig Goods, Bob Goods. Hoje em dia, não sei, atualmente, no momento, eu não sei o que tá em alta. Eu não sei, gente, eu não tô atualizada. Mas o importante é entender que a prática do consumo ela se torna massificada. As indústrias, as empresas e tudo mais, elas vão fazer de tudo para convencer você que você precisa de produto X. Você não precisa necessariamente desse produto, mas eles querem te vender essa ideia. Então, o padrão do consumo ele se torna massificado. E também acontece a ampliação dos recursos naturais, né? Como é que você vai produzir tanta coisa se você não tiver matéria-prima? Você tem que extrair, então vai lá, natureza matando e tudo mais. E uma outra estratégia de aumentar o consumo da sociedade é a obsolescência programada. Esse termo, ele se refere à produção de produtos, é meio redundante, produção de produtos, a mercadorias produzidas com uma durabilidade menor. Isso é feito de propósito. Por exemplo, você compra um armário. Esse armário dura, sei lá, 10 anos. Mas, se você perguntar para sua avó, ela tem um armário que está com ela há mais de 30 anos. Então, a obsolescência programada, ela faz as coisas durarem menos de propósito, para você ter que comprar um novo. Por isso que o celular, ele fica podre com 3 anos de uso. Esse celular tem 3 anos de uso, eu ganhei ele com 15, eu tenho 18, e ele já não é muito bom. Porque a obsolescência programada te faz comprar mais porque o produto é ruim.
Aí você compra mais, eles produzem mais, eles extraem mais e tudo mais. E a gente emburrece mais. Aí, contrapondo as sociedades de consumo, temos as sociedades alternativas, que vão ser sociedades que vão se diferir, vão ser diferentes em relação a esse modelo de sociedade atual que vivemos. E essa sociedade é promovida a partir dos movimentos sociais. Movimentos sociais, quais são? Movimento negro, movimento LGBT, movimento feminístico, movimento ecológico, tudo isso são esses movimentos sociais, né? Ai, começou a lacração. Isso aí, a cultura woke. Enfim, é isso. A última parte dessa disciplina que eu estudo é sobre a Base Nacional Curricular dos Candangos. Para a gravação. Aí, por fim, a última parte da disciplina é sobre a BNCC, né? Base Nacional Curricular Brasileira. Gente, eu nunca lembro. Base Nacional Cultural. É BNCC, né? BNCB. Anyway, é um documento que ele define quais são as aprendizagens essenciais que os alunos devem ter na educação básica. Então, eles orientam o currículo, a formação dos professores, as avaliações, os materiais didáticos, enfim, tudo isso. E aí, dentro disso, vão ter 10 competências gerais, que é conhecimento, pensamento crítico e científico, comunicação, cultura digital, projeto de vida, que os alunos amam, projeto de vida, repertório cultural, argumentação, autoconhecimento, empatia e responsabilidade e cidadania. Na prática, a gente fica tudo burro mesmo, não aprende isso não. Mas, essas competências, elas visam um ensino que vai além da memorização e formam cidadãos com pensamento crítico. Não está funcionando. Na educação básica, tem educação infantil, que é para a criança se desenvolver, comunicar, ela interagir, ela ter esse desenvolvimento, então ela precisa brincar. Quem acha que professor de pré-escola só fica fazendo nada, porque fica brincando com a criança, está analisando se a criança está se desenvolvendo direito. Aí vem o fundamental, onde o pensamento ele se torna mais complexo e a autonomia ela é valorizada, então os alunos eles passam a ter mais autonomia. O ensino médio, ele é a etapa final da educação básica, ele vai reforçar o que foi aprendido no ensino fundamental e também vai começar a abordar sobre o projeto de vida, porque é nessa parte da nossa vida que a gente vai fazer o vestibular, então por isso que tem muita conversa sobre o projeto de vida. Aí, você vai fazer o Enem? Dentro da educação, tem alguns desafios, como a evasão escolar, a falta de interesse e a dificuldade dos alunos. Fora que tem muitos outros problemas no nosso sistema de educação, mas eu não vou me aprofundar. O ensino médio, ele passou por uma nova estrutura. Tem a BNCC, mais a instituição de itinerários formativos. Então, a gente tem as matérias de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e a formação técnica. Essa formação técnica, ela serve para se adaptar aos interesses dos alunos. Então, ela pode ser por meio de itinerários, ou seja, você vai escolher uma turma que vai focar ou nas ciências humanas ou nas ciências da natureza, ou então você pode ter essa formação técnica mesmo. Então, por exemplo, ensino técnico em administração, em desenvolvimento de sistemas, em hotelaria, enfim. Esse é o sentido. E o meu foco é, obviamente, estudar ciências humanas e sociais. O nome é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Dentro das ciências humanas, a gente tem filosofia, história, geografia e sociologia, para formar consciência dos alunos, para eles terem essas maneiras de interpretar as sociedades e o funcionamento delas. Então, os temas principais dessas disciplinas são tempo e espaço, ou seja, você ter essa compreensão histórica e geográfica, o território e fronteiras, para você entender as relações de poder e a organização social. Tem também indivíduo, sociedade, natureza e cultura, para refletir sobre identidade e a convivência, e a política e trabalho, que vai trabalhar a cidadania e a economia. Então é isso, finalizo esse vídeo bem animada e bem animada, mostra os cabelos.
Bem animada, mostra os cabelos, minha irmã falou. Bem animada, bem estudada, politizada. E é isso. Faculdade de História. Vamos fumar maconha!